Sejam muito bem-vindos a esta nossa aula de teologia. Hoje, a gente vai entrar de cabeça para desconstruir uma frase super comum, mas que, olha, funciona como uma armadilha espiritual simplesmente devastadora na nossa caminhada católica. Nós vamos analisar juntos como uma meia-verdade, dita ali de forma inocente, tem o poder de paralisar completamente a vida espiritual de alguém. Vamos lá? A gente começa a nossa análise com a seguinte premissa: Deus entende os meus pecados. Sabe aquela frase que soa super espiritual e até inofensiva? Pois é. Quando a gente tropeça, quando caímos naquelas falhas diárias, é automático soltar essa declaração. E por que ela faz tanto sucesso? Porque ela é muito reconfortante. Na prática, ela funciona literalmente como um anestésico imediato por uma consciência que está pesada. E o efeito psicológico disso é quase instantâneo, né? Bate logo aquela sensação imensa de alívio e conforto. A gente pensa, Deus sabe como eu sou. Ele conhece a minha dificuldade. Só que a partir desse exato momento cria-se uma ilusão muito perigosa, de que a gente não precisa mais lutar contra essa fraqueza. Afinal, se o Criador do Universo já entende a situação, o problema parece estar resolvido num passe de mágica, sem exigir o mínimo esforço de mudança no presente. Mas, espera aí, nós precisamos quebrar esse falso conforto agora mesmo. E a gente faz isso com uma pergunta vital, bem direta ao ponto. Será que entender significa aprovar? Esse é o grande dilema teológico da nossa análise de hoje. Compreender como um erro funciona, ou conhecer a fundo a fraqueza de um coração humano, é a mesma coisa que assinar embaixo desse erro? Guardem muito bem essa pergunta, porque a resposta muda absolutamente tudo. Entrando agora na mentira do inimigo e a distorção da verdade divina. É crucial entender, dentro da teologia católica, a mecânica da tentação. O inimigo raramente usa uma mentira completa. A especialidade dele é a meia-verdade. Ele não nega de jeito nenhum que Deus tem um conhecimento infinito sobre nós. O que ele faz é distorcer fatalmente o que esse conhecimento significa na prática. E olha só a meia-verdade que a gente precisa encarar aqui. É claro que Deus compreende perfeitamente a fragilidade humana. Ele sabe das nossas fraquezas mais íntimas, daquelas lutas invisíveis de todo dia e das nossas quedas inevitáveis. Absolutamente nada foge aos olhos dele. O erro fatal acontece quando a gente pega essa onisciência divina e tenta transformar num passe livre para ficar estacionado no mesmo lugar. O que rola é uma verdadeira cascata de decadência espiritual quando a gente usa isso como justificativa. Preste atenção nos passos. Primeiro, o erro simplesmente deixa de ser combatido. Segundo, o pecado vira algo tolerável, parte da rotina. Terceiro, a nossa luta espiritual cai drasticamente. E o resultado final? A conversão genuína é empurrada com a barriga, adiada indefinidamente. A alma vai se paralisando pouco a pouco. E aí nós chegamos nesse ponto crítico. A pessoa se torna prisioneira de uma acomodação super perigosa. No fundo, a mentalidade vira um eterno "tá tudo bem, Deus entende". Essa é exatamente aquela tepidez espiritual que os santos sempre avisaram para a gente tomar cuidado. Aquele processo lindo de mudança profunda, a verdadeira metanoia para de vez. E sabe por quê? Porque a pessoa se acostuma com a lama e começa a acreditar falsamente que Deus também acha legal ela ficar ali, deitada nela. Bom, então vamos falar da verdade teológica, o chamado a transformação. Vamos largar essa mentira para trás e construir o que realmente importa na nossa investigação teológica. O que a Igreja e o Evangelho de fato ensinam sobre a natureza da graça e do amor de Deus. A gente vai ver agora que é algo muito mais ativo e exigente do que o mundo costuma pregar por aí. Fica muito claro esse contraste. De um lado, a gente tem a visão do mundo, um amor que só aceita tudo como está, gerando uma falsa paz. Do outro, a verdade teológica católica. Um amor que transforma, um amor que levanta. Deus não tem um amor passivo. O amor divino é um fogo consumidor, pessoal. Ele exige, ele purifica, ele eleva a nossa natureza humana. Sim, ele entende a fraqueza, mas de jeito nenhum nos abandona nela. Pensa bem, essa falsa paz seria como se Deus olhasse lá do alto de um poço escuro e dissesse: "Nossa, eu entendo que essa lama é escorregadia, fica confortável aí dentro, tá?" Claro que não. A realidade teológica é uma mão forte descendo até a sujeira, agarrando a pessoa com firmeza, não para fazer um carinho de consolo na cabeça, mas para puxar com força para fora daquela miséria. É exatamente isso que aquele chamado levanta e vem significa. É ação. Isso nos traz para essa definição que é a chave de ouro da nossa aula de hoje. Misericórdia não é, de forma alguma, permissão para continuar no erro. Ela é, na verdade, a oportunidade exata para sair dele. A gente precisa jogar fora de uma vez por todas aquele mito moderno de que a misericórdia é uma licença para pecar. Muito pelo contrário. A misericórdia é justamente o motor da graça que dá para a gente a capacidade de quebrar as correntes do pecado e marchar em direção à liberdade.
E a teologia católica traz essa realidade que é profundamente cheia de esperança. Sempre existe recomeço. O verdadeiro entendimento que Deus tem de nós garante que a porta da confissão, a porta para uma conversão genuína e para um novo começo, nunca vai estar trancada. A chance de fazer diferente está sempre disponível para aquele coração que está verdadeiramente contrito. Então, para amarrar tudo que a gente viu até aqui, aquela frase lá do começo, Deus entende meus pecados, ela é verdadeira? Sim, tecnicamente ela é. Ele entende. Mas o detalhe crítico que muda o jogo é que ela é teologicamente incompleta. Se a gente parar na primeira parte da frase, a nossa jornada espiritual fica perigosamente pela metade. É contar só metade da história da salvação. Porque o fato de Deus entender a gente exige uma resposta do nosso lado. Esse amor transformador de Deus não é um monólogo, onde Ele fala sozinho e a gente só escuta de forma passiva. Ele requer a nossa cooperação ativa, exige sinergia. O convite para levantar da poeira das nossas falhas pede um sim prático, definitivo e muito real na vida de quem crê. E para fechar a nossa reflexão teológica, a grande questão que precisa ficar ecoando na mente de cada um não é se Deus nos entende, mas sim, nós estamos mesmos dispostos a largar esses pecados? Ou estamos no fundo apenas esperando que Deus passe a aceitar eles? Fica aí essa provocação para você pensar sobre qual é de fato a verdadeira postura do seu coração diante de Deus.